Nós vamos falar hoje sobre Deus, a fé e a confiança. E no material que eu vou mandar depois vai ter mais passagens, tá bem? Então, a primeira passagem que a gente vai ver aí sobre Deus está lá na primeira página da Bíblia, e essa vai ficar fácil. Vamos abrir lá o livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 1 e 2. Como é que a Bíblia abre, né? Qual a primeira declaração que a gente encontra na Bíblia? E aí, quem encontrar, por favor, pode ler. Não sei se... Nathalie, é Nathalie ou Nathalie? Como você prefere? Nathalie. Nathalie, tá joia. Nathalie, você pode ler para a gente? Eu não encontrei ainda. É Gênesis o quê? 1. Gênesis 1, o primeiro e o segundo verso. Ok. Na minha está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso. Esse verso fala sobre muita coisa, mas para nós hoje o que nos interessa é perceber que Deus, em primeiro lugar, ele é criador. Então, eu não sei a história de cada um aqui, né? Não sei se a nossa gravidez, né? Se nós fomos planejados ou não, como foi o início da nossa história, mas independentemente de qual seja a nossa história, a Bíblia ela afirma, a Bíblia não tenta provar o que Deus é, ela afirma. As pessoas podem acreditar ou não, mas a primeira grande declaração é que Deus ele é o criador de todas as coisas e de cada um de nós. Então a nossa existência não está no acaso. Se a gente tem um criador, nós temos uma origem. Qual outra característica a Bíblia nos diz a respeito de Deus? Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas fica no Novo Testamento, então, para lá da metade da Bíblia. É o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, verso 37. E aí, quem encontrar pode ler, por favor. Para Deus, verso 37, certo? Isso, verso 37. Capítulo 1, verso 37. A gente vai ver a mesma informação de duas formas, falado por dois apóstolos diferentes. Quem gostaria de ler? Pode ficar à vontade. Porque para Deus nada é impossível. Que maravilha. Então, tá escrito só isso, Tatiane? Na minha tá, e depois no verso 38. Deus disse então a Maria, eis que a serva do Senhor cumpre-se em mim. É Lucas, não é isso? Isso, Lucas. Porque o verso 37 para mim diz assim, olha, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí, então, que característica de Deus a gente vê aqui? Uma característica maravilhosa, né? Para Deus não existe impossíveis. E é muito bom a gente se relembrar disso, né? Eu queria que a gente lesse agora Mateus, capítulo 19, verso 26. Um pouquinho para trás, Mateus, capítulo 19, número grande, 26, número pequeno.
E aí, quem encontrar, por favor, pode ler. Bila, você limpou a garganta? Você vai ler? Não, eu nem sabia que estava o microfone. É que você fez... Pensei que você fosse começar a ler, mas tudo bem. Valeu pela participação. Alguém achou, pessoal? Mateus 19, 26? Eu vou ler aqui, então, tá bem? Na minha versão diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, é uma segunda vez que a Bíblia reafirma, e tem outros momentos que a Bíblia reafirma. Por que será que a Bíblia repete algumas coisas, né? Porque talvez a gente tenha alguma dificuldade de acreditar. Porque como a vida não é exatamente como a gente gostaria, parece que Deus está relembrando. E essa noite ele já falou 2 vezes. Falou, olha, Charlene, Cristiana, Norma, Caroline, Daiane, Camilinha, Marcelo, mamãe, Biléu, Camila, Charlene, a Maria, Tatiane, Nathalie, Fernanda. Olha, para mim, nada é impossível. Ou como está a gente... Você vê que a Bíblia usa 2 linguagens. Fala assim, olha, fala de 2 vezes, não tem como a gente não entender. Lá em Lucas dizia, nada é impossível. E aqui em Mateus fala, tudo é possível. Tudo é possível. E a gente vai ver uma outra característica de Deus agora. A gente vai lá para o livro que a Camila leu. Vou convidar a Camila para ler 1 João. Então, quando a gente fala 1 João, foi a primeira carta que o apóstolo João escreveu, fica lá perto do fim da Bíblia, no Apocalipse. Bom, depois de Apocalipse não tem nada que acabou a Bíblia, tá, gente? Mas antes de Apocalipse tem as cartas que João escreveu. Então, 1 João 4:8 tem uma declaração muito poderosa que a Bíblia faz a respeito de Deus. É 1 João 4, versículo 8, né? Isso. Tá. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois é. E eu dou graças a Deus que esse verso existe, gente, porque às vezes a gente fica confuso, né, não entendendo os caminhos de Deus e tal, então em algum momento que a gente, mas espera aí, porque tem tanta injustiça, tem tantas questões que a gente não concorda, tem tanto sofrimento no mundo que às vezes a gente fica até tonta. Mas a Bíblia vai dizer, olha, às vezes pode até não parecer, mas Deus é amor. Deus é amor. Vamos ver um outro verso? João, agora eu falo que esse é o Joãozinho, tem o Joãozão. Então, esse mesmo apóstolo escreveu o Evangelho de João. Vamos voltar um pouquinho. É o último dos evangelhos. E eu acho bonito essa delicadeza de Deus. A gente pode conhecer a história de Jesus de 4 formas diferentes, porque cada um de nós tem uma personalidade. Então, alguém vai preferir conhecer a história de Jesus do jeito que Mateus escreveu, outras pessoas, Lucas, Marcos e João. Então, a gente precisa ler os evangelhos para ver qual desses autores contando a história a gente se identifica mais. Mas João 3,16, alguns estudiosos dizem que se a gente tivesse que resumir a Bíblia toda num verso só, a gente poderia resumir a mensagem da Bíblia nesse verso. E aí, quem encontrou, pode ler. João, capítulo 3, no verso 16. Que é um verso muito conhecido no mundo cristão, justamente pela mensagem que ele tem. Nathalie, você encontrou por aí? Até rimou. Encontrei. Posso ler? Pode, por favor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Exatamente. E aqui está demonstrando um pouquinho de como Deus ama, porque hoje, principalmente na nossa sociedade ocidental, o amor ficou uma coisa meio vazia, porque a gente fala que ama sorvete, ama o final de semana, ama feriado, a gente ama as pessoas. Então, afinal de contas, quando a gente fala que Deus é amor, que tipo de amor? Então, aqui mostra uma evidência, né? Eu estou vendo crianças com vocês e várias de vocês são mães, né? Um dos meus irmãos é pai, e aqui o maior símbolo de amor para quem tem filhos seria esse, né? Entregar aí o próprio filho. Então, isso é para que a gente, enquanto humanos, a gente tenha uma noção do que é esse amor, que não é um amor de palavra, não é um amor de discurso e tal, é um amor de ação e é um amor que doa. Então, esse é o tipo do amor de Deus. Então, aqui estão três, eu citei aqui, a gente estudou juntos, três características de Deus. Deus é criador de todas as coisas, então nós não estamos aqui por acaso, nós somos criados por ele, ele pode todas as coisas, não existe nada impossível para Deus, e Deus é amor. Então, toda vez que a gente estiver num momento, peraí, vamos relembrar, Deus é amor. E aí nós poderíamos, e depois na referência eu vou mandar para vocês, a Bíblia diz que Deus não erra, não mente, que Deus conhece todas as coisas, que Ele está em todos os lugares, que Deus é Espírito. Então, a Bíblia apresenta várias características aí em relação a Deus. Hoje a gente pensou aí 3. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é fé. Uma palavra tão falada, né? Mesmo por aqueles que não são cristãos. Você tem que ter fé na vida, tem que ter fé que vai dar certo, vamos com fé e tal. Então, fé é uma palavra muito usada, mas afinal de contas, o que significa a fé? A gente vai para um livro no Novo Testamento, onde a gente está, pode ir caminhando até a gente achar o livro de Hebreus. Fica mais para o fim da Bíblia. Hebreus, no capítulo 11. Então, provavelmente foi Paulo, o apóstolo, que escreveu esse livro. Hebreus era como o povo de Israel era chamado. Então, ele estava escrevendo ali para judeus, para israelenses, né, nos tempos de hoje, ou uma outra forma de chamar para os hebreus. E aí, quem achar, por favor, leia para a gente aí, Hebreus capítulo 11, verso 1. Vou ler, tá? Tá bom, obrigada, Camila. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois é. Trocando em miúdos, gente, o que é fé? Está dando algumas características aí, né? Está falando que fé é certeza. Né? Fé é certeza que vai acontecer tudo como nós queremos? É isso que o verso está falando? Ó, vamos ver. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui está dizendo que fé é certeza no sentido de confiança. A gente poderia trocar fé, a palavra fé, por confiança, e a confiança de que existem coisas que a gente não vê. E que as coisas que se esperam, elas acontecem. Então, quer dizer que a fé, quando eu confio em Deus, tudo que eu quero acontece? Será que é isso? Não é. A gente gostaria que fosse, né? E se eu confio em Deus, eu peço a Deus e aí as coisas acontecem. Nós vimos aqui que Deus, ele é amor, né? E eu estou vendo vocês com as crianças fazer uma pergunta para a Charlene. Charlene, você ama a Maria? Sim. Ama? E tudo que a Maria te pede, você dá? Não. Uai, mas por que não, né?
A gente entende, ninguém vai achar ruim, vai ficar escandalizado se souber que uma mãe ou um pai não dá tudo que o filho pede. Mas quando é em relação a Deus, a gente fica magoado, porque de alguma forma nós gostaríamos que Deus atendesse todos os nossos pedidos de acordo com a nossa vontade. E a gente, às vezes, pensa que se não aconteceu como nós gostaríamos, é porque faltou fé. Será que existe alguém que não tenha fé? Vamos ver. Romanos, vamos um pouquinho para trás, antes de Hebreus. Tem alguns livros, a gente vai chegar em Romanos, capítulo 12, no verso 3. Quando Deus não concede os nossos desejos, existem coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe. E é por isso que a Bíblia, em outra parte, vai dizer assim, que a pessoa justa vai viver pela fé, vai viver pela confiança. Nem sempre a gente vai ver, mas é possível confiar mesmo não vendo. Romanos capítulo 12, verso 3. E eu vou ler aqui agora, tá? Para a gente ir revezando. Romanos também foi Paulo que escreveu, para os italianos, né? Para aqueles que moravam em Roma. Por isso que o livro chama Romanos. E aí Paulo disse o seguinte para eles, ele está dizendo para nós hoje aqui. Porque pela graça, no verso 3 eu estou lendo, tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, esse verso vem, a primeira parte, se a gente fosse traduzir na linguagem de hoje, o que Paulo está dizendo? Não se ache. É isso que ele fala no começo, olha. É que Paulo, muito educadamente, ele vai dizer, olha, pela graça que me foi dada, eu aconselho vocês a não pensarem de vocês mesmos, mais do que convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a gente não se exaltar mais do que convém e tudo mais. E ele termina dizendo, né, para a gente pensar sobre cada um de nós com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, como o pastor William citou na semana passada, Deus deu uma medida de fé para todas as pessoas. Para todos, para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem. E aí talvez a gente pense, mas a minha fé é muito pequenininha. Né? E aí, se a gente for ler lá nos evangelhos, Jesus disse que se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí mostarda não é uma sementinha muito conhecida aqui no Brasil, mas ela é muito pequenininha, depois vocês procuram no Google. Né? Então, Jesus usou como exemplo a menor sementinha que tinha lá na terra dele, para dizer que se qualquer pessoa tivesse a fé daquele tamanho, já seria o suficiente. Então, o tamanho da fé não é importante, talvez a qualidade da fé sim. Né? Então, como que eu posso alimentar a minha fé? Como que surge a fé? A fé surge de onde? Deus concedeu, todo mundo, pode ter consciência ou não, tem uma medida de fé. E como que a gente alimenta essa fé? Vamos voltar lá para Romanos? Aliás, voltar não, porque nós já estamos. Voltar uma página e vamos aí para Romanos 10, 17. Quem encontrar, pode ler, por favor. Vou ler, tá? Pode ler. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que a nossa fé pode aumentar, pode ficar mais forte? Como é que a gente faz para confiar mais em Deus? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Então, a gente já viu aqui que a Bíblia também, ela é chamada, dentro do próprio livro, de escritura e também é chamada de palavra, como nós vimos aqui. Então, se a gente precisa e quer fortalecer a nossa fé, a gente precisa ouvir e ler aqui a palavra de Cristo. Então, às vezes, em momentos difíceis, a gente corre para a Bíblia? Não corre.
A gente fala com um, a gente fala com o outro, a gente tenta resolver e tal. Aí, quando não dá mais, ai, meu Deus, me ajuda. Então, o conselho da palavra de Deus é o contrário. Se a gente precisa confiar mais, estar mais firme, onde a gente deve buscar primeiro? Na palavra de Deus. Então, esse é o conselho aqui. E aí, gente, então nós vimos que fé é um sinônimo de confiança. As coisas não vão acontecer exatamente como nós gostaríamos, mas vai acontecer da maneira que Deus entende ser a melhor para nós, ainda que a gente não entende no momento. Mas a gente vai ficar sem entender sempre? Não. E aí eu quero ler com vocês uma passagem, mas enquanto eu busco essa passagem, eu queria que vocês já procurassem Salmos, aí vai ser bem fácil, é só abrir no meio da Bíblia, Salmo 46, no verso 1, enquanto eu busco uma outra passagem aqui. Quem achou pode ler, por favor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pois é, não sei quem entrou e se alguém entrou aqui atribulado, mas esse mesmo Deus que é criador de todas as coisas, qual outra característica que a gente viu de Deus? Ele é criador, não tem impossível e ele é amor. E ele convida a gente com o nosso coração atribulado a fazer o quê? A buscar nele o nosso refúgio. E aí, pessoal, isso é uma das formas da gente exercer aí confiança. Eu queria ler com vocês Marcos, Evangelho de Marcos. Deixa eu abrir aqui primeiro. Marcos 4, 22, para responder aquela pergunta que eu tinha feito antes. Será que as coisas que acontecem na nossa vida ou na vida de outras pessoas, que a gente não entende, será que a gente vai ficar sem entender? Marcos 4, verso 22. Alguém poderia ler, por favor? Eu vou ler aqui, então, tá bem? Jesus afirmou o seguinte: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Essa é uma das vezes que Jesus falou que aquilo que hoje está oculto, um dia será manifesto. Então, as coisas que hoje a gente não entende, um dia a gente vai entender. E estudando a Bíblia, a gente vai entender que dia é esse, quando que essa promessa, ela vai se cumprir. E aí, pessoal, eu gostaria que a gente procurasse agora Romanos, vamos voltar lá para o Novo Testamento, Romanos 8, verso 31. A gente viu agora que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é a mesma coisa que esconderijo, né? O lugar onde a gente se esconde. Então, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Agora a gente vai ler Romanos 8, no verso 31. Eu amo esse versículo. É maravilhoso, a gente precisa se relembrar dele. E aí, pessoal, quem não tem pessoas que não gostam, né? Mas fiquem à vontade para grifar a sua Bíblia, porque
Isso nos ajuda depois, quando vocês forem ler, se tiver grifado e tal, fica mais fácil da gente encontrar aí as passagens, tá bem? Romanos 8, 31. Quer ler, Camila? Esse é um verso que você gosta? Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é. Esse é um verso que se tornou muito popular, né? E às vezes a gente não para pensar. Já imaginaram como seria a nossa vida se a gente de fato acreditasse nisso? Caroline, Daiane, Dona Norma, Cristiana, Marcelo, Camilinha, todo mundo que está aqui. Se a gente acreditasse nisso, a vida seria muito diferente. Não. Vamos ler mais um aqui? Tem mais uma promessa e agora a gente vai para o Antigo Testamento, porque tem gente que tem medo do Antigo Testamento, porque tem umas histórias que não são muito bonitas lá, porque são histórias de verdade, né? Mas vamos conhecer um pouquinho do Antigo Testamento. A gente vai achar agora o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 40. Então, deixa eu ver se a Tatiane, ela caiu, eu acho, né? Ah, não, Tatiane está aqui, Tatiane. Mudou as caixinhas aqui. Tatiane, o livro de Isaías, se você abrir no meio da Bíblia, você vai cair em Salmos. Aí ele é um pouco mais para frente. Isaías, qual que é o nome? Arrasou, eu estou aqui pensando que Isaías capítulo 40, verso 10. 10. Uhum. Tatiane, se você... Achei. Tá, peraí, na verdade, é o 41. Não 40, é o 41? Desculpa. É o 40? Capítulo 40, 41, verso 10. Então é o 41, não é o 40? Isso, 41. Achei. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te angusties, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com as minhas mãos direita vitoriosa. E leu 13 também, por favor, Tatiane. 13. Porque eu, Javé, teu Deus, tomo-te pelas mãos direita e te digo, não temas, sou eu que te ajudo. Obrigada. Então, hoje, gente, não sei, de novo, né, qual é a circunstância que a gente vive, mas esse Deus que é criador, que pode todas as coisas, que ele é amor, às vezes a gente acha que ele é tudo isso para os outros e não é para nós. Mas essas promessas aqui que a gente viu, elas são individuais e são coletivas também, para todo aquele que crê, né? A Camila leu, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse nós que está aí? É todo mundo, todo mundo. Porque como a Nathalie leu no começo, né? João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê. É todo aquele. Mas também Deus fala individualmente com a gente. Ele está falando hoje, não temas. Ele não está falando, não temas, pessoal. Não, ele está falando, não temas, Camila. Não temas, Camila. A gente hoje tem Camila e tem Camila. Não temas, Rafael. Não temas, Marcelo. Eu sou contigo. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Então, esse Deus que é criador, que pode todas as coisas, que é amor, ele tem interesse na nossa vida particular e na nossa vida coletiva. Ah, isso quer dizer que sempre vai acontecer conforme eu quero? Não. Mas, como nós vimos aqui, aquilo que hoje está oculto, um dia será descoberto, um dia a gente vai entender. Sabe que Pedro, ele, em um determinado momento, com Jesus, ele também ficou assim muito confuso, porque ele não estava entendendo, as coisas não estavam acontecendo como ele gostaria. Só que foi num episódio que a gente considera tão simples, né? Mas Jesus havia lavado os pés dos discípulos.
diferentemente de hoje, né, que tudo é asfaltado, na época de Jesus não havia asfalto, eles usavam sandálias e tal. Então, o costume, quando chegava à casa de alguém, o servo, aquele que era mais simples, lavava os pés das pessoas e tal, né? Então, quem tinha servos. E na última ceia, na última vez que Jesus se reuniu com os discípulos, ele foi lavar os pés. E Pedro não entendeu, assim como a gente não entende muitas vezes aquilo que Deus faz. E sabe o que Jesus falou para ele? Alguém lembra? Se alguém lembra, conhece esse episódio? Alguém lembra o que Jesus falou para ele? Não? Ele disse o seguinte: o que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. Então, essa promessa é para Pedro e é para cada um de nós também. Fé significa confiar, ainda que a gente não entenda no momento. E não é porque a gente não entende que Deus não está ao nosso lado. Eu gosto muito de uma história de um pai que tinha uma filha mais ou menos na idade das crianças que eu estou vendo aqui. E ele tinha muita preocupação que a filha dele acreditasse em Deus. Então, o que ele fazia? Ele combinava com ela, olha, ensinou ela a orar e tudo mais, falou assim, filha, toda noite você ora a Deus e você pode fazer algum pedido para Deus. Só que aí, quando você fizer um pedido para Deus, você escreve nesse diário, nesse caderninho que eu estou te dando. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha medo da filha pedir algo para Deus e ele não ficar sabendo o que era, não acontecer e a criança deixar de acreditar em Deus. Então, ele deu esse golpe, ele falou para ela, você ora, mas você escreve aqui, porque ele sempre olhava o caderno. Então, como eram pedidos de criança, ele mesmo providenciava. Então, ele via o que ela pedia, e ele fazia, porque aí ela, então, achava que era Deus, que tinha atendido o pedido. Então, esse plano dele estava dando certo. Até que uma vez ela pediu a Deus, e escreveu lá no caderninho, que ela queria ir no parque, quando chegasse no domingo. E o pai falou, tranquilo, sem pedido, facílimo e tal, no domingo eu levo e tudo certo. Só que aí chegou uma frente fria e começou a chover. E a chuva não parava mais. E aí esse pai se desesperou e ele começou a orar pedindo a Deus, Senhor, por favor, eu sei, olha, a previsão do tempo eu já vi, vai continuar chovendo no domingo e tal, mas se continuar chovendo e a gente não for no parque, a minha filha vai achar que o Senhor não respondeu e tal. E ele pediu e ia na janela, pedia na janela. Sei que ele orou muito, gente. E no domingo de manhã, adivinha o que aconteceu? Chovia, pior do que nos outros dias. Eles não foram no parque, gente, porque a chuva não parou. E ele ficou triste, já pensando o que ele ia fazer, como é que ele ia explicar para a filha. E aí, quando ele foi no quarto, a filha estava bem, brincando e tal. E aí ele pensou que ela tinha esquecido. Ele falou assim, filha, mas está tudo bem? Ah, está tudo bem. Mas você não queria ir no parque? Queria ir no parque. E você não está chateada? Não. E aí ele falou assim, mas por quê? Ela falou assim, porque hoje Deus disse não. E voltou a brincar. Então, talvez aquela menina, gente, tenha alcançado algo que às vezes a gente não alcança, né? Às vezes Deus diz não. Não. Mas não é porque a gente não é importante, não é, ai, gente, esqueci da Charlene, não é mesmo que ela tinha pedido e tal, não é isso. Deus, ele é amor, e é um amor muito superior ao nosso. E Jesus, ele dizia isso, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, isso tem que significar alguma coisa para nós, gente, porque ainda aqueles de nós que não têm filhos, a gente certamente ama alguém. A Nathalie ama alguém, eu amo muito alguém, aliás, várias pessoas, né? Então, se a gente que ama quer o bem dos outros, Jesus está dizendo, ei, pessoal, se vocês são assim, eu sou muito mais. Então, hoje, gente, o apelo é a gente aceitar Deus como um pai que pode todas as coisas e que nos ama, ainda que de vez em quando ele diga não. E os nãos de Deus
a gente vai entender. Às vezes, se eu abrisse aqui o microfone, talvez alguém teria uma história para contar, de algum momento que na hora não gostou, doeu, mas depois entendeu. Esse depois, às vezes, pode demorar mais, mas esse Deus pode todas as coisas e nos ama. E para que a gente tenha fé e confiança, o que a gente tem que fazer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pessoal, nessa próxima semana, né, que a gente está começando aqui, que a gente possa encher o nosso coração da palavra de Deus. A gente viu 3 promessas aí, né? Deus nos convidando para que Ele seja o nosso refúgio. Não sabe para onde ir, gente? Não entra nas redes sociais primeiro, entra depois. Primeiro, dê um vazio, dê um negócio no coração. Gente, primeiro vamos buscar Deus, para que Ele preencha o nosso vazio. Depois vai lá ver o que está acontecendo, mas vamos fazer essa experiência de buscar primeiro e não por último, para ver se alguma coisa de diferente acontece. Né? Lembrando que Ele prometeu e Ele está pedindo. Olha, Caroline, Norma, Camille, Charlene, Nathalie, a Tati, Tatiane, vou te chamar de Tati, tá? A Cris, a Daiane, não tenha medo. Não tenha medo, Camille, não tenha medo, Rafael, não tenha medo, Maria. A gente pode confiar, porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E para que esse plano se cumpra, é só a gente não atrapalhar. Isso não é bom, gente? É só a gente não atrapalhar. Então, nesse momento, eu gostaria aqui de orar para a gente terminar. Não sei se ficou alguma dúvida sobre esse estudo, sobre essas passagens, mas depois vocês vão receber. Talvez eu envie mais passagens falando sobre quem a Bíblia diz ser Deus, porque quanto mais a gente lê e toma contato e relembra, às vezes são textos muito conhecidos, mas a Bíblia é um livro sobrenatural. Não importa quantas vezes a gente leia, Deus pode colocar algo novo no nosso coração. Então, eu vou mandar isso para vocês também, tá bom? Eu vou agora e eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração para a gente fazer nesse momento e também para lembrar de orar durante a semana. Se alguém tiver, pode ficar à vontade. Na verdade, eu quero agradecer, né, a oração da semana passada, aquele rapaz, o Patrício, que eu comentei com vocês, que ele estava entubado, estava muito mal. Ontem eu tive notícias que ele está bem melhor, que acho que hoje ele já ia descer para o quarto. Que bom! Então, quando a gente se une para orar de verdade, Deus, Ele move situações. Então, eu quero agradecer e agradecer a Deus por essa recuperação dele e pedir que ele saia logo, tenha alta e fique bem. Assim como a gente, né? Proteger a gente aí durante essa semana. E Glória a Deus. não sei, uma dica, eu vou fazer. Amém. Eu vou fazer e acho que seria bom, porque o nosso dia a dia é tão corrido, a gente não para focar ali, ou só no final na noite, ou de manhã, enfim. Mas é uma coisa que um pastor antigo sempre me falava: põe no espelho onde você escova os dentes um versículo da semana, para você ficar remoendo ele, ficar lendo, toda vez que você vai no banheiro, você vê. E eu acho que esse de Isaías é muito atual, né? Onde ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. A gente já sabe que Deus é fiel, né? Nem precisava ele colocar aqui, mas ele reafirma. E essa palavra assombres, não temas, é o momento, né? A gente fica meio assombrado com tudo que a gente está vivendo. Então, acho que é o momento da gente pegar e digerir essa palavra, colocar na geladeira, sei lá, no espelho, para a gente, o tempo todo, estar em contato com ela. Cada vez que você entra em contato com a palavra, você se fortalece um pouquinho. Então, uma dica aí, que eu vou fazer, eu acho que é válido. É uma boa dica, é uma boa dica. Porque eu gostaria de pedir oração depois, tá?
Ah, pode falar, Camila. Ah, Camila, tô com a minha cunhada na cabeça, Camila. Não tem problema. Desculpa. Eu quero pedir oração pelo meu casamento. Como eu falei para vocês, me casei ontem e a gente sabe da importância, né? Porque é uma aliança que não é feita só na terra, é uma aliança feita diante de Deus também, para que Deus dê bastante paciência, sabedoria e amor para que a gente leve isso até o final dos nossos dias. Amém. Vamos orar, com certeza. Alguém mais? Maria, quer fazer algum pedido de oração? Ó, até fugiu. Legal, tia Fernanda. Outro dia, melhor. Tudo Outro bem, dia. tudo bem. Muito bem. E olha, gente, não tem problema, porque, é claro, é muito bom quando a gente fala, porque a gente vai conhecendo, né, as realidades e vai lembrando de pedir a Deus durante a semana. Mas o mais importante é que Deus sabe, né? Às vezes a gente não consegue nem colocar em palavras. Vai ter um estudo, mas aí o pastor William, que a gente vai estudar sobre oração e a gente vai... talvez ficar mais tranquilo, porque às vezes a gente se preocupa muito em como é que a gente fala, como é que explica e tal, só que tem dia que a gente não consegue explicar nem para a gente mesmo, né? Então, e não tem problema, não tem problema, porque Deus entende até a nossa confusão, e isso é ótimo, gente, que para os outros a gente precisa ter todo um cuidado para falar, porque se falar de um jeito, a pessoa, você fala A, a pessoa entende zebra e tal, e com Deus não tem essa preocupação, ele entende. Então, vamos orar? Amém. Peraí, deixa eu só... É Patrício, né, Charlene? É, Patrícia. Querido Deus... Camila aí, Dom Pedro, Bom. né, Camila? Pedro. Ó, Pedrão, tá certo. Ô, Fê, Oi. a Caroline, eu não conheço ela. Ah, ela é não? uma amiga da minha amiga, né? Aí até se ela pudesse mostrar o rostinho para a gente conhecer ela. Caroline, boa noite. Não sei se você... de onde você está falando, se para você... Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô em Minas agora. Eu tô até com a toalha na cabeça que eu acabei de lavar o cabelo. Ah, não tem problema. Que Tudo bem. gostoso ouvir esse sotaque mineiro. Eu adoro. Peraí que eu vou ligar aqui a câmera. Tô até com a toalha na cabeça. Não se preocupe, aqui a gente está em casa. Prazer. Prazer. Caroline, a gente está num grupo aqui de pessoas que também não se conhecem muito bem. Então, assim, mas aos poucos a gente vai se conhecendo e vai conhecendo mais a Bíblia aí ao longo do caminho, tá bom? Mas muito bom ter você com a gente. Tá bom, Se você quiser, eu te coloco lá no grupo, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp onde a Fernanda manda algumas mensagens, resumo, é bem legal. Se precisar também de alguma coisa... Eu ia pedir, ela falou que ia mandar o material e eu já ia pedir para me colocar no grupo também. Oba! Então, maravilha, maravilha. Depois eu mando um resuminho, porque, gente, não sei vocês, mas a minha memória é muito ruim. E às vezes, né, a semana passa, onde é que estava mesmo aquele texto, o que que era? Então, é sempre bom a gente ter uma colinha perto, né? Fê, posso te chamar assim? Pode, à vontade. Eu queria saber se pode divulgar ainda, como nós estamos na segunda aula, se pode convidar mais pessoas para participarem. Com certeza, pode sim, pode sim. É um grupo aberto e no Zoom acho que cabe, sei lá, umas 500 pessoas, então pode ficar à vontade. E aí, se quiser convidar as pessoas para participar daquele grupo que a gente criou no WhatsApp, aí a gente sempre vai colocar ali, mas se a pessoa não quiser, não tem problema, a gente manda o resumo separado também. A gente sempre vai recapitular o último encontro, tanto para refrescar para a gente que estava, quanto para, se a pessoa não viu, ela possa ter uma chance também, tá bom? E aí, à vontade, pessoal.
Então, tá bem, vamos orar então, agradecer a Deus e pelo nosso encontro e pedir também. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor permitiu que a gente pudesse estar juntos aqui hoje, estudando a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós aqui. Muito obrigada, porque para o Senhor não existem impossíveis, e muito obrigada, porque o Senhor é amor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos ajude a confiar nas Tuas promessas, a crer na Tua Palavra, e que a gente possa ter uma noite tranquila e feliz, sabendo que o Senhor se importa com cada um de nós. Queremos entregar as nossas vidas, a vida das pessoas que nós amamos em Tuas mãos. Queremos agradecer pela melhora do Patrício, pedir que o Senhor continue com ele em sua recuperação, não somente com ele, mas com todas as pessoas que precisam de Ti, Senhor. Também queremos agradecer pelo casamento da Camila e do Pedro, pedir que o Senhor abençoe esse casal, que eles sejam muito felizes e que o Senhor dê a eles tudo o que eles precisam para esse relacionamento dar certo. A gente aproveita e pede também por todas as famílias que a gente representa aqui, as nossas, das pessoas que nós amamos, porque todos nós precisamos de Ti. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, 1 hora.